Vinho de alta qualidade, paisagens encantadoras e natureza preservada. A diversidade de possibilidades em Santa Teresa é um diferencial do destino. Hoje vamos conhecer dois lados da cidade que revelam muito sobre o diverso cotidiano local. Eu sou Matheus Boa Sorte, começa agora mais um episódio do nosso Boa Sorte Viajante. Como de costume, eu convido você a embarcar nessa expedição com a gente, sem nem levantar do sofá da sua sala. Boa sorte, viajante. Boa sorte, viajante. O destino de hoje é Santa Teresa, no Espírito Santo, cidade localizada a 80 quilômetros da capital, Vitória. Chegamos ao quarto e último episódio da nossa série especial sobre o município. Uma viagem repleta de elementos que com certeza fizeram você se apaixonar por este pedacinho especial do nosso Brasil. Para ver ou rever as primeiras reportagens exibidas que falam sobre a história da imigração italiana, as tradições da gastronomia e sobre as histórias de vida da diva e do Eldair, basta acessar os links que estão aqui na descrição do YouTube. Vale do Tabocas, zona rural de Santa Teresa. É aqui, na companhia destas tão belas paisagens, que Dalva Maria, de 74 anos, cultiva uva de alta qualidade para a produção de um vinho que tem ganhado elogio dos mais criteriosos degustadores em sua cantina Grotesque. Ela viveu na Itália, apaixonou-se pela bebida, plantou os primeiros frutos e conheceu Santa Teresa em 2005. Se mudou para a cidade em busca da terra ideal para as uvas europeias. Hoje, ao juntar forças com Levi, Mauro, Loretti, produzem o segundo vinho fino do Espírito Santo. Tudo na vida você tem que ter amor. E eu aprendi a amar o vinho por causa do meu marido, que é italiano. Você sabe que italiano, sem massa e sem vinho, é italiano morto, né? Não fica sem. E quando eu fui para a Itália, eu não tinha assim, nenhuma ciência do que era vinho, porque é o que todo brasileiro não tem essa cultura do vinho. Eu aprendi isso com o meu marido, né? O segundo marido, né? E porque lá todo mundo tem alguma coisa plantada e colhe seu próprio vinho para seu consumo. E eu peguei amor com ele. Então eu aprendi a gostar, porque cultivar uva não é como cultivar um pé de não sei o que ali, uma planta de café, é diferente. Porque ela exige cuidado, ela exige amor e principalmente amor. Olha que imagem vistosa que eu quero mostrar para você que está nos assistindo agora. Já viu uva assim de pertinho no pé? E essas aqui são uvas finas da variedade Cabernet Sauvignon, uvas de uma qualidade muito grande, que dão um produto final excelente, que é o vinho das montanhas capixabas, o vinho aqui de Santa Teresa. E você, turista que vem ao município, além das tantas possibilidades,
pode escolher uma das cerca de 10 vinícolas da cidade para fazer uma visita. Aí nessa visita você vai ver as frutinhas de perto aqui, vai entender como é que é feito o plantio, vai entender como é que a uva se adaptou tão bem a essa região do Brasil, experimentar, ver o processo de fabricação, bater um papo com quem produz esse vinho, entendendo o quanto a influência italiana está também presente nessa cultura agrícola, na cultura da bebida, e vai poder beber o vinho, vai poder experimentar e com certeza se apaixonar pelos sabores do que é feito nesse pedacinho do Espírito Santo. Eu já estou aqui do lado, não posso perder a oportunidade de tirar uma uva do pé, essa Cabernet Sauvignon, experimentar e deixar você com aquela vontade gostosa, mas fácil de resolver. É só você vir para cá que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E é entre essas histórias, com essas histórias, que a gente vai mostrando curiosidades interessantes para você. Tá servido aí, ó? Vamos aqui, ó. Já que o assunto da vez é uva e vinho, vamos ampliar nosso conhecimento sobre a temática. Santa Teresa produz sozinha mais de 700 toneladas de uva por ano, o que corresponde a 80% da produção do Espírito Santo. São cerca de 50 hectares de área cultivada. Observando os dados de todo o estado, cerca de 38 municípios abrangem o polo de vitinicultura, responsáveis por uma área plantada de 175 hectares, com produção de 2,5 mil toneladas de uvas, e cerca de 564 propriedades de base familiar que estão envolvidas na cadeia produtiva. Outro interessante dado é acerca do consumo brasileiro de vinhos. Segundo estimativa de 2021, cada brasileiro, em média, bebeu 2,64 litros de vinho. Os argentinos, que registram o maior consumo per capita nas Américas, bebem 30 litros por ano, enquanto os portugueses, que são os maiores consumidores individuais do mundo, chegam a 69 litros por ano. Mais de 50 milhões de brasileiros, ou cerca de 36% da população adulta do nosso país, toma ao menos uma taça de vinho por ano, o que é uma proporção equivalente à dos Estados Unidos. Pelas análises que nós fizemos, ele saiu um vinho realmente perfeito. A única coisa que ele tinha, enquanto os outros vinhos tinham assim, excesso de acidez, o nosso vinho tem uma acidez baixa, que nós só precisamos de acrescentar, né, um material para poder ele levantar um pouquinho a acidez. Então, o que concorreu para isso é o fator terra, o micro, como é que se diz? O microambiente específico para ele. Da plantação para a taça, o resultado final está aqui na minha mão, é o vinho Terra Gialle, que em bom português significa terras amarelas. Esse vinho aqui, ele é um blend. O que é um blend? É uma composição com duas ou mais uvas. Nesse caso, 65% de Shiraz, 35% de Cabernet Sauvignon, uma mistura gostosa, uma mistura essencialmente brasileira, feita aqui nas montanhas capixabas e que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos aqui para aquela prova dos 9, que é quando você me assiste daí, eu provo daqui fazendo a missão difícil da reportagem, que é deixar você com vontade. Vamos lá. Um vinho saboroso. O tanino dele não é um tanino forte, que agride, muito pelo contrário, desce muito bem, um vinho aveludado, um vinho que vale ser apreciado por você para curtir esse frio, para curtir um pouco dessa cultura que tem tão forte aqui em Santa Teresa,
a coisa da Itália, a coisa do Brasil, essa mistura temperada, gostosa e cheia de motivos para que você saia de casa e venha conhecer esse pedacinho do Espírito Santo. Um brinde para você. Analisando os dados da nossa audiência, a gente percebe que muitas das pessoas que nos assistem sempre ainda não são inscritas em nosso canal. Então, fica o pedido para que você nos ajude a crescer cada vez mais e faça a sua inscrição, clicando no sininho e ativando as notificações. Agora, se você nos assiste em sua TV, pega aí o seu celular e faz isso. Nos envia uma mensagem também. Todos os comentários são lidos pela nossa equipe com bastante carinho. E para não perder o costume nesse nosso momento de interatividade, saber de onde você está nos assistindo também é super legal. Na cidade onde a natureza é uma companhia diária e constante, um dos seus filhos ilustres fez com que a representatividade do meio ambiente fosse uma das marcas locais. Augusto Husk, natural de Santa Teresa, foi um dos maiores estudiosos sobre orquídeas e beija-flores do mundo. Ainda no século passado, quando o planeta observava a natureza de um jeito muito diferente da forma que vê hoje em dia, ele defendia que o desenvolvimento não estava no desmatamento e sim no equilíbrio natural. Foi um defensor incansável das reservas biológicas no Brasil, que segundo ele seriam os bancos genéticos do futuro, argumento que o fez ganhar notoriedade internacional. Naquela época a gente tem que lembrar que a devastação da natureza era uma prática incentivada fiscalmente, né? Áreas de cobertura vegetal nativa eram taxadas pelo governo. O próprio governo não tinha muitas propriedades estratégicas para a segurança nacional, estratégicas para os recursos naturais, né? Para garantir um volume hídrico suficiente para uma grande cidade. O posicionamento industrial não levava em conta esses aspectos da ecologia urbana. Então, é fácil a gente olhar para trás e falar desses assuntos, mas ele fez isso de forma pioneira. E por ser de forma pioneira, ele lidou com uma resistência sim, mas sempre levou da melhor forma possível. Claro que quando essas resistências elas implicavam em prejuízos futuros grandes, né, ele era uma pessoa de caráter, de firmeza, de dar aquele passo a mais para mostrar a verdadeira necessidade dessas áreas de preservação. Esse que acabamos de conhecer é o Piero Husk, biólogo, filho de Augusto e que segue levando adiante o trabalho realizado pelo seu pai. Autor do livro Beija-Flores da Mata Atlântica, dedica sua vida ao estudo da espécie, que é tão representativa no dia a dia de Santa Teresa. Santa Teresa é uma cidade que ela recebeu inúmeros estudos pioneiros com beija-flores, né, conduzidos por Augusto Husk, meu pai, e além disso ela recebeu muitos registros de ornitólogos do país inteiro, de fora do país, e que somam aí um total de 33 espécies de beija-flores. Nós temos uma variedade muito grande de plantas aqui,
por ser uma mata umbrófila densa de encosta de montanha, também tem uma quantidade muito grande de epífitas, né, bromélias, orquídeas, e está numa posição central da Mata Atlântica, aqui na nossa cadeia de montanhas, que fica logo após o término da Serra do Mar, né, antes de dar início aí ao platô do Rio Doce e a Bahia. Então nós estamos numa posição estratégica, central na Mata Atlântica, que recebe a visita de muitas aves, né? Então, dentre essa diversidade de beija-flores, de 33 espécies que foi vista aqui, muitas delas são residentes, mas algumas também são migratórias. O beija-flor é uma ave originária das Américas. Como o próprio nome popular diz, possui uma relação forte com as flores. Nelas buscam o alimento e se tornam, paralelamente, agentes fundamentais da polinização. No mundo existem mais de 360 espécies dessa ave. Só no Brasil são encontradas cerca de 83 delas. Elas chamam a atenção pela beleza e pela forma que voam. São ágeis e realizam movimentos que nenhuma outra ave é capaz de executar, como voos para trás, além de pairarem no ar. O cenário da segunda parte da nossa reportagem de hoje é a Estação Biológica de São Lourenço, que é uma das 3 reservas da cidade. Também conhecida como Caixa d'Água, possui uma área de cerca de 220 mil metros quadrados, o que equivale a 22 hectares. Além da relevância ambiental, um dos destaques do parque é a Cachoeira de São Lourenço, uma bonita queda d'água que impressiona turistas e visitantes que passam pelo local. E aqui no município de Santa Teresa, este contato com o meio ambiente, com a natureza, é algo que está muito acessível ao visitante, como, por exemplo, aqui na Cachoeira do Parque São Lourenço, que fica próximo ao Country Club. Nesse ponto, a gente vê essa água bonita que escorre da rocha, 85 metros de queda, e forma um pequeno poço. Hoje o dia está bastante frio, mas quando faz um calor, aqui o pessoal vem, toma um banho, se diverte. Como a área é muito preservada, você tem uma trilha aqui aos arredores que permite você chegar na parte alta da cachoeira. É incrível como o clima é diferente, é incrível como a qualidade do ar que se respira é diferente. E essa é uma característica desse pedaço do Espírito Santo, a preservação, o senso de respeito com o meio ambiente. Santa Teresa, ela possui 3 grandes reservas florestais: a Reserva Biológica Augusto Ruski, que é do IBAMA, a Reserva da Estação Biológica de Santa Lúcia, que é onde o corpo do patrono da ecologia do Brasil, meu pai, está enterrado, e o Parque Natural Municipal de São Lourenço. Essas 3 grandes áreas, elas são interconectadas por diversos fragmentos, por propriedades particulares, reservas particulares, RPPNs, e outras categorias de área de preservação particular. E isso faz com que todo o complexo de área verde do município funcione como um grande mosaico. Graças a esse mosaico, pelo qual toda a fauna transita, a gente pode ver animais florestais, muitas vezes, no centro da cidade. E isso faz de Santa Teresa um verdadeiro hotspot para a biodiversidade mundial. Uma das moradoras que vive nos arredores do parque, tendo diariamente a companhia da bela natureza do São Lourenço, é a Maria Gregório, uma mulher que carrega em si o orgulho de ter em sua vida um cenário dos sonhos como esse.
Olha, é maravilhoso. Eu falo a verdade, para a gente que nasceu aqui, conviver com a natureza todos os dias, os animais, os pássaros que a gente tem aqui e as plantas. E a gente sabe o dia mais ou menos assim, que as coisas estão bem, que não estão bem, que vem a chuva, né, o frio. Para isso tudo, para a gente é maravilhoso a gente sentir isso. Para mim, isso é tudo, porque eu tenho o convívio da minha família, que está aqui, que a gente vive sempre tudo muito junto. E o aconchego, eu falo do dia a dia, que a maioria das pessoas já não tem. E o silêncio também, para isso, para a gente é muito bom. A natureza em suas tantas formas, com a representatividade de quem, desde muito tempo, enxergou que uma árvore de pé representa um futuro melhor para a humanidade. A cachoeira que enfeita a paisagem, as uvas que garantem o emprego, a renda e orgulham o povo local. Retratos das muitas faces de um destino bastante especial. Município, inúmeras possibilidades. Ao longo de 4 episódios, a equipe do Boa Sorte Viajante evidenciou algumas das muitas possibilidades de Santa Teresa no Espírito Santo. Como eu tanto gosto de dizer, é claro que tantas outras boas histórias e paisagens acabaram ficando de fora, mas isso é sinal que sobram motivos para que a gente volte em breve. Até lá, fica marcada em nossa lembrança a receptividade deste povo tão especial. A pequena Itália Capixaba, com toda a certeza, merece entrar em seu roteiro em uma próxima visita ao estado.